Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Espero que tudo esteja bem contigo e com tua casa. Mais um dia que o Senhor fez, um dia maravilhoso para nós estarmos em sua presença. Chegamos em Gênesis capítulo 29. É interessante que no vídeo passado e no vídeo atrasado nós vimos a visão da escada e a coluna de Betel. Amém? Se você não assistiu esses vídeos, volta lá e assiste, porque Deus tem falado grandemente ao nosso coração e tem sido uma grande bênção. Amém? Nós vimos aqui as experiências de Jacó com Deus. Nós vimos aqui que Deus lhe faz promessas. Nós vemos que diante das promessas, Jacó faz um altar na pedra que ele tinha usado como travesseiro, né? E também faz promessas a Deus. Só que ele está aí no meio de uma viagem, né? E nós vamos ver aqui que ele vai continuar a sua viagem. Diz o versículo 1 de Gênesis 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os pastores. Os pastores removiam a pedra do boco do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Pelo que responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes então: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Responderam: Não o podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és osso meu e carne minha. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Amém? Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos ver que Jacó vai continuar a sua viagem, amém? E ele vai ter um encontro aqui com a sua prima. Labão era irmão de Rebeca, Labão era pastor de ovelhas, tinha 2 filhas, amém? E ele encontra-se com a mais nova aqui. Ele fica feliz com isso, né? Fica muito contente, porque Deus deu bom êxito à sua viagem, ele consegue chegar a Harã, e lá, ao chegar na beira do poço, ele vê que o poço ele é fechado com uma grande pedra. Então, o que era que acontecia? Os pastores vinham com os rebanhos, se juntavam, removiam aquela pedra, os rebanhos comiam, bebiam e depois iam para o pasto comer, né? Raquel, por ser mulher, precisava muito da ajuda daqueles homens, porque ela não conseguia remover a pedra sozinha. Mas, quando ela chegava com as ovelhas do seu pai, os homens também tiravam a pedra do poço, as ovelhas bebiam e depois ela ia apacentar as ovelhas. Às vezes a gente fica pensando, como é que essas ovelhas sabiam quem era o seu pastor? É interessante, ainda hoje, nesses lugares, ainda se tem esse costume. As ovelhas vêm, se misturam, amém? Comem, bebem, mas na hora de ir, o seu pastor chama e elas identificam tanto a voz do seu pastor como o seu próprio rebanho, e é assim que se separam os rebanhos ainda hoje. Então é interessante que nessa época já havia isso. Então,
Jacó, por ser homem e ser um homem forte, ele faz esse favor a Rebeca, tira a pedra, todos bebem, né? E ele vai se apresentar a Rebeca, né? E quando ele se apresenta a ela, ele a beija, amém? Então o beijo de Jacó representa uma saudação patriarcal entre homens e mulheres. As lágrimas foram muito semelhantes às lágrimas de alegria que ele derramou ao encontrar a sua família. Então o seu choro aqui é um choro de gratidão, é um choro de viagem cumprida, é um choro de dever cumprido, amém? De alegria verdadeiramente. Então ele chora, agradece, né? E conta para Raquel quem é ele, né? É filho da sua tia, que tinha saído dali há muitos anos atrás. Já se passaram aqui mais de 20 anos, lembra? Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. Quando Rebeca concebeu, ele tinha 60 anos. E aqui eles já estão maduros, a ponto de fazer uma viagem. Jacó já está um homem, né? Então aqui nós podemos observar que já tinha se passado muito tempo. Amém? Então Labão também tinha continuado a sua vida, tinha tido 2 filhas, e ele fica feliz ao ouvir que o seu sobrinho de tão longe, sem ter tantas notícias, né? A Bíblia não relata como era a comunicação entre eles, mas aparentemente, pela distância, eles não tinham tido mais notícias uns dos outros. Mas diz o versículo 13: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para sua casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Então aqui ele vai inteirar o tio de tudo que está acontecendo, de tudo que houve, como foi a sua viagem, né? Que fez uma viagem boa, próspera. E fala também a respeito do seu propósito. Amém? Então, quando ele conta a Labão sobre os acontecimentos da sua viagem, Labão vai dizer, de fato és meu osso e minha carne. Porque através desses detalhes, através desses pormenores que ele contava, Labão ia identificando se o que ele estava falando era verdade ou não, se realmente era daquele jeito. Provavelmente Jacó tinha traços da sua mãe, isso fez com que Labão se lembrasse dela também, porque ele reconhece, né? E diz que ele vai ficar pelo espaço de 1 mês na casa de Labão. Olha, vai ficar ali, vai se adequar, né? E vai começar a conviver com Labão, com as suas filhas, com aquela nova realidade. E é interessante, porque depois de 1 mês vai começar a surgir algumas, vamos dizer assim, propostas, vai começar a surgir algo mais sólido, né? O relacionamento começa a ficar mais íntimo, né? A vida começa a dar nuances de que se faz necessário ir adiante, deixar as coisas que ficaram no passado, olhar para frente e seguir em frente. Você já se viu em situações assim, onde de repente tudo muda e você precisa deixar algo que ficou no passado e começar a se inteirar, interagir com o seu presente para programar e projetar um novo futuro? Eu quero dizer, Deus, ele tem propósito nisso. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu não julgo que eu haja alcançado a maturidade, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então existe um prêmio quando nós cumprimos a soberana vocação. Sabia que você tem um chamado? Sabia que você é vocacionado para algo, para se encaixar dentro do plano de Deus? Então se faz necessário, através de encontro com pessoas maduras e através do ensinamento da palavra de Deus, esse reconhecimento, essa crença do plano de Deus na sua vida e procurar conhecer, né, essa santa vocação, essa soberana vocação. Porque existe um prêmio quando nós cumprimos o bom combate, quando nós completamos a carreira, amém? E nós precisamos, em meio a tudo isso, guardar a fé. Então, louva a Deus por tudo que nós estamos aprendendo. Quero dizer para você, ainda que você esteja vivendo conflitos ou tenha vivido grandes decepções,
A vida, ela é um ciclo constante e nos chama para nós vivermos. Amém? Então Jacó aqui já está no meio da sua parentela e nós vamos ver que ele vai dar continuidade à vida dele. Porém, eu só vou comentar essa parte do texto amanhã. Amém? Espero você aqui. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Louvamos a Deus pela tua vida. Desejamos que tudo te vá bem. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.